Olá, tudo bem? Iniciaremos agora a nossa videoaula número 2. Nessa unidade 2, nós veremos os seguintes conteúdos. Veremos as propriedades. Tais propriedades são semelhantes às regras que existem na língua de sinais. Assim como na língua oral possuem regras, na língua de sinais também. Então, veremos quais são essas regras que existem. E também veremos sobre os mitos. Como assim mitos? Existem muitos mitos quanto à língua de sinais e as pessoas acabam acreditando nestes mitos. Então, este é o sinal para mito. Vou mostrar para vocês as propriedades. Mostrarei cada uma delas e as esmiuçarei para vocês, mostrando até mesmo exemplos para ficar bem claro. Língua de sinais é língua? Então, a língua de sinais é de fato uma língua. Ao contrário do que se pensa, a língua de sinais, ela é de fato uma língua. Ela não é sem valor. Então, ela é sim uma língua, conforme alguns autores, como Quadros, Ronice Quadros, como Carnop. E outros autores também já pesquisaram sobre a legitimidade da Libras. Várias foram descobertas. Então, língua de sinais é língua. Então, conforme este pesquisador, Whitney, a opinião dele é de que a língua de sinais, ela é sim uma língua. As pesquisas já comprovaram isso. Então, assim como o Saussure também pesquisou a respeito dos signos linguísticos, se lembram? Dos signos linguísticos? Então, por meio dessas pesquisas, pôde-se constatar que na língua oral, a audição, ela vai perceber os sons e criar o conceito concreto. Na língua de sinais, verão os sinais e por meio da visão irá se captar o conceito concreto. Então, é uma língua que também consegue se desenvolver. E também sobre a imagem, é algo visual. Então, o tópico sobre as propriedades, como já falamos. Eu, enquanto sujeito, estou presente, ser humano, eu posso representar a língua de sinais. Somente para os surdos, não. Os ouvintes podem também se comunicar de modo natural pela língua de sinais. E uma das propriedades que eu vou elencar agora é sobre a flexibilidade e também a versatilidade que a língua possui. Então, é uma língua flexível e versátil. Quanto a essa versatilidade, mostra que essa língua pode assumir N conceitos e pode criar também N conceitos. Você também pode dar sua opinião, eu posso dar minha opinião. Você quer se expressar em língua de sinais e pode se expressar, você pode perguntar. Você pode fazer uma imposição, dar uma ordem. Você pode persuadir também alguém por meio de perguntas, tentar descobrir as respostas. Então, a língua de sinais, ela tem N possibilidades. Então, é uma língua livre. Além de flexível, ela é versátil. Então, mostrando que tem coesão e coerência dentro dessa língua. Então, nessa língua, ela pode assumir vários contextos. Os surdos podem se expressar, contar poemas, ter N ideias. Ele pode produzir em sua língua. Então, ele pode complementar a opinião alheia, ele pode provocar também, debater essa opinião alheia. Um exemplo de frase,
Vou mostrar para vocês um exemplo. Você gosta de maçã? Perceberam? Ó, maçã, você gosta? A expressão, as sobrancelhas já indicam que isso é uma pergunta. É induzindo uma pergunta, uma resposta do ouvinte, do interlocutor. Um outro exemplo. Essa casa possui muitas falhas, eu preciso reformar. Ou o projeto, existem vários sinais para projeto, esses são alguns sinais para projetos. Então, o projeto de aula será exposto. Então, o projeto, a expressão, bem topicalizado nas sobrancelhas, o projeto, o plano de aula, projeto de aula será apresentado. Então, infinidade de meios de se expressar. Então, a língua ela é flexível, ela é versátil. Então, o primeiro tópico já foi. Agora, o sinal de arbitrariedade. Então, a arbitrariedade, ela vem mostrar como a comunidade usa esses sinais arbitrários. Como se comunicam de modo natural com esses sinais que são arbitrários. Não tem uma definição bem sistemática, não. Já que é um sinal convencionado, ele vai ser usado. Por exemplo, este é o sinal para conhecer. Bem, configuração de mão em 4 dedos, qual é o conceito para conhecer? Bem, não se tem um motivo, foi um sinal convencionado. Sinal para amigo, com essa configuração de mão. Por que essa configuração de mão? Trabalhar. Por que este sinal para trabalhar? Sujo. Por que este sinal para sujo? Então, são sinais que são arbitrários e foram surgindo. Então, assim, os sinais que são icônicos é fácil. Telefone, vassoura, chave, carros. Bem fácil de se compreender a origem do sinal. Então, os sinais icônicos, a representação dele é clara. Agora, os sinais arbitrários são sinais que vão surgindo e vão sendo disseminados. E nós temos que respeitar tais sinais. Temos ainda, assim como os falantes também possuem, não são palavras que têm um significado claro, assim como na língua de sinais também vão surgindo sinais. Agora, nosso terceiro ponto, sobre a descontinuidade. A descontinuidade, ela vai mostrar como uma palavra composta, quando você tira uma única sílaba, quando tem uma única diferença. São palavras quase que homônimas. Por exemplo, pato, bato. Então, foneticamente, são muito parecidas, bato e pato. Percebam, P e B é a única diferença, P e B. Olha, ato, troca-se o P e o B, pato e bato. A única diferença é uma letra. Então, vem a ser uma descontinuidade. E na língua de sinais tem muitas palavras, muitos sinais assim. Por exemplo, olha o sinal, trabalhar. Este movimento, videocassete. Lembram do videocassete? Então, sinal de trabalhar e de videocassete. Qual é a diferença? O movimento. Então, trabalhar, videocassete. A mesma configuração de mão, o mesmo espaço. Um outro exemplo, surdo, moreno. Percebem a diferença? Surdo e moreno. A única diferença vai ser o movimento. Moreno é descido, surdo é semicircular. Mesma configuração de mão, mesma localização, porém com movimentos distintos. Um outro exemplo. Mãe é um costume do sul do país. Este é sinal para mãe. Nosso é um outro sinal. Então, mãe, este é sinal para mãe.
sinal de perigoso, perigo. Qual a diferença de ambos? São movimentos distintos, levemente distintos. Então, é que a gente chama de descontinuidade. Bem, agora o nosso quarto tópico, nós falaremos da criatividade. É como a gente pode ter N ideias. Criatividade e produtividade. Então, ser criativo e ser produtivo. Se você quiser, você pode, de modo natural, expor as suas ideias. Você irá formular o seu raciocínio e depois vai expor. Então, o modo de expor estes sinais, você não pode fazer de modo bruto, de modo desconexo, não. Você vai organizar as ideias mentalmente e posterior ver quais são os sinais que você irá usar e quando tiver de modo claro, você vai poder mostrar para eles. Olha um exemplo. Eu amo Maria, porque Maria, ela é bonita, ela é legal, ela é especial, ela ajuda a todos, ela gosta de trabalhar, ela é inteligente, sabe cozinhar, é capaz de cuidar de uma casa, tem N amigos. Perceberam como essa produção acontece? Então, são sinais que vão se complementando, são informações que se complementam. Então, por exemplo, sinal para Deus. Deus tem um nome, Jeová. Então, ele é o Altíssimo, ele é extremamente inteligente, ele é perfeito, ele é justo, é reto e ama todo o mundo. E ele beneficia a todos, ele tem piedade dos pecadores. Perceberam como essa ordem de produção acontece? A língua dos sinais, ela prova que tem essa continuidade, tem essa criatividade. Os surdos são sim capazes de colocar de modo criativo e produtivo. Então, a língua ela é natural. Já fomos quatro tópicos e agora vai ser a dupla articulação. Bem, a dupla articulação, vejam, eu vou haver essa dupla e depois articulação. E elas são associadas. Por exemplo, eu vou pegar uma articulação. Por exemplo, este sinal, configuração de mão com o dedo indicador, sozinho não vai ter nenhum sinal, nenhuma importância. Mas se eu fizer como se na parte frontal da cabeça tiver umas setinhas, não vai ter significado ainda. Agora, se eu fizer este sinal na parte frontal da cabeça, então você pega esta configuração de mão, do dedo indicador e os demais abaixados, e agora você vai usar essa configuração de mão, usar um espaço e um movimento. Como se fosse um mais outra configuração, olha, na parte frontal da cabeça, com este movimento, com essa direção, sinal para difícil. Então, a gente vai associando outros itens. É impossível dissociar essa dupla articulação. É impossível separar, então a gente tem que colocar. Se lembram quando nós estudamos que Saussure, ele falou sobre o significante e o significado? É impossível dissociá-los. Então, o significante e o significado está presente nessa dupla articulação. Então, a língua de sinais, ela possui sim a dupla articulação. Então, assim, configura esse sinal para difícil. Existem outros exemplos também. Então, já vimos o quinto item, mas vamos colocar mais um. O padrão. O padrão é uma unificação. É como se as regras elas fossem difundidas dentro da comunidade surda,
dentro das comunidades e fosse disseminado para elas, de modo que o país inteiro faça uso dessas regras de modo padronizado. Não pode ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, lembra dessa configuração de mão, o dedo indicador fazendo o sinal para difícil? Eu não posso fazer de qualquer jeito, com 2 dedos, ou balançando, ou em movimentos como se fosse de um gráfico em estatística. Tem que ser um movimento padrão em que qualquer parte do país assume o mesmo significado. Então, no país inteiro, usa-se esse sinal para dificuldade, este para brincar, porque tem regras. Não pode ser assim, nem assim, nem assim. O movimento correto é configuração de mão Y, movimento circular. Este é o padrão. Então, é muito importante respeitar as regras de cada um dos sinais. Como, por exemplo, na língua oral, a gente não pode falar de modo picado. Temos que respeitar também as suas regras, assim como na língua de sinais. Então, continuando ainda, a dependência estrutural. Essa dependência estrutural, ela é como as frases serão organizadas, qual vai ser a coesão e coerência, como implicar um significado claro. Eu não posso colocar de modo contrário, desorganizado, sem nexo, colocar sinais soltos. Não é possível. Para que os sinais transmitam a mensagem correta, eles precisam ter coesão e coerência. Por isso existe uma dependência dos sinais. Uma dependência é como se os sinais se entrelaçassem. Por exemplo, Elana, este é o sinal dela. Elana trabalha muito. E é muito. E trabalha muito mesmo. Viram como teve uma dependência? E teve até um asterisco no slide anterior. A palavra agramática, agramatical, ele significa sem nexo. Agramatical é que não respeita a gramática. Então, se eu trocar a ordem, fica agramatical. Por exemplo, vamos trocar a ordem, de modo bem claro. Olha, Elana trabalha muito, trocando a ordem. Trabalha, Elana. Fica estranho, não tem nexo, trabalha. E por último, Elana, o que tem a ver Elana? Não fica claro. Então, temos que mostrar que o sujeito, Elana, trabalha muito. Um outro exemplo. Então, tem vários contextos em que a língua de sinais vai assumir. Por exemplo, de modo claro, olha, tem uma árvore e o menino subiu na árvore. Perfeito, tá claro. A árvore, o menino subiu. Agora, mudando a ordem. O menino subiu na árvore, mas o menino levitou, o menino pulou, o que é que as perninhas estão subindo? Fica desconexo. É como se fosse termos soltos, então não combina. Um outro exemplo, olha. Sinal do Brasil. Qual é o sinal? Qual é o sinal? Este é o Brasil. Veja o contrário. Brasil, sinal. Brasil, sinal, não é conexo. Então, a dependência estrutural, ela mostra isso, a importância da coesão e coerência durante a estrutura das frases. Continuando, vou mostrar um pouco sobre os mitos. O que a sociedade pensa, acredita, confirma, toma como verdade dentro da língua de sinais. É importante que vocês compreendam que o termo mito, vejam o que representa, o que significa. Então, o conceito para mito, este é o sinal para mito, ele significa que vem a ser algo que tradicionalmente é um costume, uma crença
que acaba assumindo um caráter de verdadeiro. As pessoas tomam como verdade, como se fosse de fato algo real. Porém, não é real. Então, torna-se um mito. Este é o sinal para mito. Então, o irreal é o mesmo que ser um mito. Então, veremos como a sociedade, assim como Carnop, Quadros, as duas, Ronice e Carnop, no ano de 2004, elas escreveram e pesquisaram sobre os mitos que existem no Brasil. O foco dela é dentro da língua de sinais e descobriu que existem vários mitos quanto à língua de sinais. Vocês irão entender de modo claro quais são tais mitos. Então, conforme o slide mostrou, muitos acreditam que a língua de sinais é uma mistura de pantomima, mímica, gestos, como se fosse algo teatral. É como se não tivesse o meio abstrato. A língua de sinais não consegue produzir sinais abstratos, emoções abstratas. Acreditavam-se no início. As pesquisas já mostraram que isso é verdade, que isso é um mito, não é verdade. Não é uma mistura de pantomima, mímica, gestos, não é. Nada a ver, totalmente independente. A língua de sinais possui sim um sistema linguístico e dentro desse sistema linguístico da língua de sinais não tem essa mistura. Os sinais existem e é possível sim mostrar os sentimentos, expor os sentimentos, saudade, mostrar detalhes, dizer que viajou, a viagem foi ótima, fiz uma viagem em outros países e relatar tudo isso. A língua de sinais, ela propicia isso, não é a mímica. Um outro exemplo. Vejam. O que é mímica e o que é língua de sinais. Vejam. Olhem, 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 vocês viram? Ah, é língua grande, ah, é barrigudo, ou tá grávido. E as pessoas me falaram. Isso é uma mímica. Em língua de sinais, totalmente diferente. A dos sinais. Gente, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, tá rolando uma fofoca de que tal pessoa está grávida. Perceberam que na língua de sinais é bem diferente? A língua de sinais possui todas as regras, é uma língua que possui capacidade de mostrar o lado abstrato, concreto, dá para ensinar matemática, filosofia, biologia, química, tudo por meio da língua de sinais. É possível dar uma palestra, tudo em meio da língua de sinais. Vocês são alunos do curso de Letras Libras, vocês irão compreender a linguística. Um segundo mito. Acredita-se que a língua de sinais seja uma língua universal. Todos os países com a mesma língua. É possível? É outro mito. Então, cada país possui a sua língua com seus sinais. Então, muitos acreditam e perguntam sempre. Sempre os ouvintes me perguntam. E vão perguntar a vocês. Ah, a língua de sinais ela é mundial? Eles pensam que é possível comunicar de modo fácil com o estrangeiro, por meio da língua de sinais. Como se a língua fosse universal. Mas é um mito. Vejam como na língua oral tem alemão, espanhol, português. Então, várias línguas. A língua de sinais também possui várias línguas. Língua de sinais americana, língua de sinais portuguesa, língua de sinais japonesa, a Libras. Várias são as línguas que existem no mundo. Vou mostrar para vocês um vídeo muito interessante. Vocês vão perceber os sinais desse vídeo. É um vídeo intitulado Mãe e Pai.
É um vídeo muito interessante, tem vários sinais. Vejam. Viram o vídeo? Quão lindo é a língua de sinais em cada um dos países? Cada um dos países mostrando como é mãe e pai. Então, é ricamente válida essa língua. Vocês viram que cada país tem o seu meio de expressar mãe e pai. É lindo ver isso. Então, um outro mito é acreditar que a língua de sinais é falha. Português ou outra língua oral vê a língua de sinais como uma língua sem valor, com perdas. Como se não tivesse uma sequência. E aí, quando vê uma frase em língua de sinais, acreditam-se que a língua de sinais é uma língua desorganizada. É como se a língua oral ela tivesse entraves quanto à língua de sinais, em comparação. Mas é um mito.
A língua oral ela não tem um nível além e tem que influenciar a língua de sinais, não. A língua de sinais não é uma língua desorganizada, isso é um mito. Então, as pesquisas mostram que há uma diferença quanto à língua oral e quanto à língua de sinais. E acredita-se que tem uma dependência, mas não é. Cada língua ela é individual. Língua oral, com as suas propriedades, com as suas modalidades, que no caso a língua oral é modalidade auditiva, e as línguas de sinais com a modalidade visual. Então, são interdependentes. Por exemplo, lá em Portugal, na língua de sinais portuguesa, então, lá, onde fundou a língua? Então, a língua de Portugal teve influência, sim, da língua americana, mas houve perdas? Não. A língua portuguesa de lá teve desenvolvimentos. A língua de sinais brasileira tem origem na língua francesa. Então, a influência foi da língua francesa, que ajudou o Brasil a desenvolver sua língua. Isso influenciou negativamente? Não. A língua ela foi se desenvolvendo. Então, a estrutura que é diferente. Então, na França tem a sua estrutura e no Brasil a língua de sinais tem uma outra estrutura. Então, não tem língua majoritária ou língua inferior. Por exemplo, tem sim empréstimos linguísticos da língua oral. Por exemplo, o sinal de importante, letra I. Este é o sinal para importante. Sinal para responsabilidade. Então, tem alguns sinais que sofreram influência da língua portuguesa. Mas isso faz com que a língua perca seu valor? Que ela seja dizimada? Não, não faz. Então, pelo contato de ambas as línguas, há sim trocas. A língua de sinais faz troca com a língua oral, mas não é uma dependência. E não é uma língua desorganizada, em nada. Um outro mito é dizer que a língua de sinais ela é uma comunicação superficial, não conseguindo ser expressa de modo mais organizado, e como se tivesse uma estética e uma produção como se fosse algo desnivelado, como se a língua oral tivesse um status maior que a língua de sinais. É um mito. A língua de sinais não é assim. Então, pesquisas comprovam que, assim como a língua oral ela se desenvolve linguisticamente, que ela é uma língua complexa e que desenvolve gradativamente, a língua de sinais, os sinais propriamente ditos, eles também se desenvolvem de modo complexo. Então, tem uma equivalência. Ambas se desenvolvem e cada uma com a sua complexibilidade. Então, não há nada que mostre que é uma língua superior à outra. Então, se você quer expor o que sente, suas ideias, conversar, a língua de sinais, ela vai poder fazer isso. Se você tem ideias e recebe informações e quer complementar essas informações, a língua de sinais te propicia isso. Você consegue fazer isso. Um outro mito é dizer que a língua de sinais ela é uma comunicação gestual, uma língua que é dependente da língua dos ouvintes, como se fosse uma língua fácil, que é uma língua que só tem gestos. Então, para se desenvolver, tem gestos e fica fácil de um ouvinte se comunicar com um surdo por meio de mímica. É isso? Não, não é. Também é outro mito. Porque a língua de sinais não tem um caráter gestual. Os ouvintes sim criam sinais e gestos para se comunicar com surdos. Porém, a língua de sinais é uma língua com seus sinais próprios. Então, acredito que dentro da língua de sinais pode usar esse sinal.
Então, acredita-se que é um sinal para ato sexual. Então, fez um sexo bom, legal, usam este sinal. E pensa-se que é um sinal da língua de sinais. Nada a ver. O sinal para sexo é outro. Também acredita-se que a língua de sinais seja um gesto e acredita-se que os ouvintes aprenderam gestos e, aprendendo tais gestos, serão fluentes na língua de sinais. Não é isso. As pesquisas comprovam que os gestos não vão auxiliar no desenvolvimento da língua de sinais. O gesto é como se fosse, oi, faz favor aqui, tudo bem, tchau. Língua de sinais não é assim. Língua de sinais tem seus sinais próprios. Então, acredita-se que a língua de sinais é fácil, é algo gestual, mas não é. Bem, um outro mito que muitos acreditam é que a língua de sinais ela seja organizada somente no hemisfério direito. Então, acredita-se que a responsabilidade, como a língua ela é visual, acredita-se que não tem uma relação com o outro hemisfério cerebral. Então, acredita-se que o surdo, durante a sua sinalização, acredita-se que seu lado esquerdo não seja desenvolvido e que não existe linguística presente. Mas nada a ver, porque isso é um mito. Eu já expliquei para vocês que o cérebro, assim como Belude disse, e está comprovado isso, o cérebro, tanto o hemisfério esquerdo, então o cérebro ele vai usar a visão, ver os movimentos, se comunicar com os verbos, isso no hemisfério esquerdo. Então, e no direito, vai ser responsável pela visão de apontamento, de localização, e que ambos os hemisférios eles são sim utilizados. Então, pensa-se que os surdos não usam os dois hemisférios cerebrais, mas não tem nada a ver. Então, já está comprovado. Então, nós já sentimos orgulhos, nós, enquanto comunidade linguística e surda, se sente orgulhoso de provar que são mitos e que a língua se desenvolve, ela vence barreiras. Bem, esse novo slide vai mostrar para vocês que dentro da língua de sinais tem sim um pouquinho de gestos. Então, durante as pesquisas, comprovou-se que tem alguns gestos, por exemplo. Então, você pode dizer, faz favor aqui. Então, esse é um gesto. Você está chamando. Vem aqui. E eu posso dizer, os ouvintes, quando eles estão conversando, estão falando, gesticulando, e vão usar uma mão, vão se apoiar. Então, farão gesto enquanto conversam. Os ouvintes fazem isso. Olha, menino, gente, como isso aconteceu? Isso na cultura ouvinte. Na língua de sinais também tem gestos, mas são gestos que possuem um espaço. Então, é um pouco difícil tirar os gestos da língua de sinais. Então, são gestos que estão também dentro da língua de sinais. Mas como isso aconteceu? Olhem, o corpo, quando você fala assim, ai, como é mesmo? Essa mão é um gesto. Ah, me lembrei. Ah, este é o sinal. Olha, por favor, me fale. Lembre de me falar. Então, tem um gesto da língua de sinais. Então, as pesquisas de, por exemplo, de Petito, Petito explica que a criança surda, ela sinaliza, isso é uma pesquisa dentro da língua de sinais americana. Então, que tem apontação, os apontamentos, mostrando a direção. Então, as crianças naturalmente apontam. Vejam, vejam isso, vejam aquilo. Então, esta apontação, este apontamento, ele é sim um gesto. Olha, um sorvete. Oh, eu quero brincar. Então, ele vai apontando o que ele deseja. Então, é uma apontação.
E as pesquisas provam que tem um gesto. Não é um gesto como mímica para trabalhar, beijar, namorar, não. Então não é gestual, mas é uma espécie de representação, é bem diferente. Mímica, gesto para beijar, vamos fazer sexo, vem fazer sexo, então isso é um gesto, isso é uma mímica. Mas o gestual com as mãos para chamar, tocar, pedir para vir aqui, então é um gestual presente na língua de sinais, sim. Bem interessante, né? Então as pesquisas comprovam isso, que as crianças também usam assim Libras. Bem, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e mostra a riqueza da língua de sinais, da linguística da Libras. Espero que vocês aprendam, porque é muito importante que vocês compreendam o conceito, aprendam cada uma das palavras, os sinais. É importante que vocês memorizem também. Não é decorar, mas é importante você ver a videoaula uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário. E também ler o material de apoio didático, ok? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau para vocês, abraço!